Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a Bíblia fala homem, numa passagem como essa, ela fala da humanidade, amém? Então abrange homens e mulheres. Vem comigo. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, será bem-sucedido. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E sabe o que é interessante quando se fala de justiça? É que é um conceito, é uma proposta muito maior do que o bem e do que o mal. Tem muitos cristãos que vivem obras justas e muita gente que não vive a fé em Cristo também com obras justas. Parece até contraditório, não é? Bom, eu acabei de fazer uma leitura do Salmo, capítulo de número 1. Meus irmãos, que Deus possa generosamente nos conceder um dia de muitas bênçãos e também de respostas, realizações com a santa presença do Espírito Santo. Amém? Deus aqui tem me despertado a sempre passar um sermão com algumas orientações para se ter uma vida aqui abençoada. Eu não venho pregar aqui riqueza, eu não venho pregar uma falsa teologia da prosperidade, eu venho pregar aqui a verdade para se ter uma vida abençoada. E nunca se esqueça, independente do que venhamos até aqui, a ser aqui, o amanhã não nos pertence. Um dia vai ser o nosso último dia e o que está em nós, que é a nossa alma, ela vai seguir. Esse corpinho que eu e você tem, independente da cor da pele, independente da cor dos olhos, amados, tudo isso vai ficar aqui. Não sabemos quando será o grande dia em que o Senhor vai nos chamar, né? Que o nosso foco maior sempre seja esse, meditar na lei de Deus, de dia e de noite. Não só pensar nela, mas viver de acordo com ela. Esse é o primeiro ponto para se ter uma vida abençoada. Conhecer a vontade do Senhor, que segundo a Bíblia é boa, perfeita e agradável. Amados, se vivermos uma vida meditando na lei de Deus, pela manhã, tarde e noite, viver uma vida baseada no que está aqui, vamos viver como uma pessoa esclarecida com relação às questões naturais e também com as questões espirituais, com as questões do reino. Jesus chega a dizer algo interessante em Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiramente o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Percebeu o que de fato tem que ser a nossa prioridade? Qual é? Buscar primeiramente o reino dos céus. Buscar primeiramente o que nos aguarda após essa vida. Jesus coloca esse mundo como as demais coisas. É assim que tem que ser a nossa visão com relação à nossa estadia aqui. Aqui pode ser bom, aqui pode ser incrível, mas não pode se comparar, nunca vai poder se comparar ao que está por vir. Que o nosso maior foco, que o nosso maior intuito seja buscarmos em Deus a nossa salvação. Independente de você ser um bilionário ou você ter uma vida mais simples, amados, quando for o grande dia, nada disso vai fazer diferença. O que vai fazer diferença, sim, é se vivemos uma vida de acordo com a vontade do Senhor ou não. Mas, seguindo essas orientações que eu vou
te passar, amados, eu sempre peço a Deus, Senhor, me inspira, me conduza, me induza para poder falar aos meus irmãos. Se você conseguir seguir, aplicar essa receita que vai ser exposta aqui, eu tenho certeza que você vai ter uma vida abençoada. Eu não estou falando que você vai ser rico. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas a minha intenção é em Deus te guiar a uma vida abençoada, se você pôr em prática tudo isso. Só o Salmo capítulo 1 já dá uma boa noção de como viver. Amém? O verso 1 é fascinante. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, certo? Nem para no caminho dos pecadores, das pessoas que vivem uma vida errada, e nem se assenta na roda de quem fica fazendo piada, jogando conversa fora, zombando. Só aqui, só esse verso, só viver esse verso, nossa, já abre as portas dos céus ao nosso favor. Mas olha só essa preciosa dica que está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso de número 6. Amados, quase todos os dias eu faço menção a isso. Quase. É para não esquecer mesmo. É para poder te induzir a viver de acordo com essa palavra. Nunca se esqueça disso. Provérbios capítulo 3, verso 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer. Amados, é tudo, sem exceções. Lembre de Deus em tudo. Sempre busque trazer Deus para seus planos, sonhos, projetos, relacionamentos. Convide Deus a se fazer presente, a ser parte de tudo isso que você tem visualizado e projetado. Olha a sequência desse verso. Ele lhe mostrará o caminho certo. Se você colocar Deus como prioridade em seus planos, sonhos, projetos, relacionamentos, vida, Ele vai te mostrar o caminho certo. Se você seguir essa dica, não tem como dar errado. É ou não é? O problema é a nossa teimosia. Mas eu quero que seja desse jeito. A gente é igual criança, a verdade é essa. A gente vira pai, mãe, avô, avó, tio, tia, mas de vez em quando, se não vigiarmos, ainda damos espaço àquela criança interior. Isso é um problema, que a gente acaba querendo de acordo com o nosso achismo, e não é assim que funciona. Deus quer nos mostrar o caminho certo. Eu tenho falado muito também desse verso, Provérbios capítulo 11, verso 25. Amados, olha só a profundidade dessa citação. Quem é generoso, quem é bondoso, progride, ou seja, cresce, evolui na vida. Quem ajuda, quem presta socorro, será também ajudado. São dicas, são citações bíblicas que têm o poder de transformar a nossa vida. Eu tenho estado aqui com a seguinte visão de oração, intercessão. O meu tempo aqui é curto. Eu tento ser o mais contundente o possível, mas o meu intuito quando comecei esse canal era de ser um canal de apoio, de intercessão, e ainda é. Por isso eu sempre insisto, deixe esse nome nos comentários, porque eu quero somar em oração com você, somar em fé com você. Mas eu faço isso com respaldo bíblico. Livro de Jó, capítulo 42, verso 10, que diz assim, que Deus abençoou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Ou seja, quem ora por alguém é abençoado. E já que a gente está aqui dando orientações para se ter uma vida próspera e abençoada em Deus, eu te recomendo mesmo, adote alguém em oração, adote uma família em oração, que seja da sua vizinhança, que seja do trabalho, que seja um parente, mas tenha o hábito sadio de orar por alguém, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amados, eu conheço pessoas
que não tinha tanto conhecimento bíblico que adotou esse princípio. E sem saber, ela viu toda a sua vizinhança ser abençoada e ela foi abençoada ainda mais. Por quê? Ela simplesmente começou a orar pela vizinhança. Senhor, abençoa meu vizinho da frente, da direita, da esquerda, dos fundos, e assim foi. E ele especificava, abençoa nessa área, assim, 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 assim. Eu digo a vocês que eu pude ver isso na minha adolescência. Eu pude ver a vizinhança abençoada e a pessoa que estava orando vivendo uma vida muito melhor do que os demais. Todo mundo estava bem, mas a pessoa que estava intercedendo estava melhor. Ei, seja você um homem de oração. Ei, seja você uma mulher de oração. Não barganhe com Deus. Não fique fazendo promessas que você talvez não possa vir a cumprir. Seja sincero, honesto e transparente, sempre focando em Deus. Amados, não ore somente para ter as coisas aqui. O estar aqui é transitório, é passageiro. Hoje estamos aqui, mas o amanhã não sabemos. A oração, ela é o nosso meio de comunicação com Deus. Nunca se esqueça disso, que o intuito é conversarmos com Deus. Tanto faz se vai ser de joelho, se vai ser prostrado, se vai ser em pé, se vai ser sentado. O que Deus quer com cada um de nós é ter comunhão. A oração é comunhão. Amém? Eu citei aqui um monte de textos, um monte de versos, amados, mas que o nosso foco maior seja sempre o coração de Deus. Seja sempre a presença de Deus. No Salmo 51, que é um salmo, que é uma canção, Davi, ele ora cantando, ele reconhece a Deus, diante de Deus, os seus pecados e fala assim: Senhor, tira de mim tudo, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Ele estava disposto a abrir mão de tudo nessa vida, mas não estava disposto a abrir mão da presença de Deus. Que esse seja nosso foco. Amém? Vamos orar? Pai, que o Senhor possa nos conceder um dia de muitas bênçãos e realizações. Mas o que adianta ir lá, conseguir vencer e nesse processo todo se afastarmos de Ti? O Senhor, Pai, é o nosso bem maior. Hoje eu conheço gente que vive uma vida humilde, mas com a riqueza, glória, Espírito Santo. São pessoas humildes, mas contudo tem uma riqueza espiritual única. Conheço pessoas que têm boas casas, bons carros, um bom emprego, uma conta bancária saudável, mas é pobre espiritualmente falando. Meu Cristo, a maior riqueza que podemos ter é a Tua presença. A maior sabedoria que podemos ter é a sabedoria dos salmos. Meu Senhor, o maior plano, projeto, o maior propósito que podemos ter, Senhor, é de um dia estar contigo em essência, ó Pai. Oh, meu Pai, eu busco pregar aqui com seriedade, com responsabilidade, de forma racional, ó Pai, não iludindo, não enganando. Eu tenho orado aqui pelas bênçãos do Senhor nessa vida. Nem tudo se resume a questões financeiras, meu Pai. Há irmãos que vivem agora as portas fechadas e eu oro, Senhor, abre as portas. Há irmãos que hoje vivem as portas abertas e talvez estejam passando um processo no trabalho, que tudo possa se encaixar e se ajustar. Mas há irmãos também, Senhor, que oram pela saúde física porque estão enfermos. Senhor, eu prego aqui um Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus que não conhece o limite imposto pela doença, enfermidade e até mesmo a morte. Por isso eu te peço, manifesta a Tua cura na vida dos meus irmãos. Arranca as doenças físicas, as doenças emocionais, psicológicas e também da nossa alma. Liberta, meu Pai. Tira os vícios, Senhor. Restaura famílias, casamentos, alianças, meu Pai. Cristo, eu te peço pelas bênçãos do Espírito Santo, que é o amor, a fé e a esperança. Senhor, que a Tua presença possa fazer parte da nossa vida todos os dias. Sou grata a Ti pelo Teu amor,
pelas tuas misericórdias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tudo, meu Pai, porque o Senhor é de fato o nosso bem maior. Sabermos, ó Pai, que o nosso nome está escrito no Santo Livro, Senhor, é o que dá sentido à minha vida, é o que de fato me dá esperança para dar os próximos passos. Obrigado por tudo, meu bom Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa vos conceder um dia de muitas bênçãos e foque sempre nos céus. Amém? Que Cristo seja sempre a nossa prioridade. Paz.